No interior do estado de São Paulo, a 113 quilômetros de Ribeirão Preto, um funcionário do Arquivo Central da Universidade de São Paulo localizou, em 1963, uma caixa de madeira com a inscrição Vestidos, RGO, não abrir. A caixa estava entre documentos oriundos da antiga prefeitura de Ribeirão Preto, transferidos para a universidade após uma reforma administrativa em 1952. Dentro dela, 23 vestidos femininos do final do século XIX estavam dobrados com precisão quase ritual, separados por folhas do jornal A Cidade, de Ribeirão Preto, com datas entre outubro de 1897 e setembro de 1901. Os vestidos não apresentavam manchas, rasgos ou marcas de uso prolongado. Pareciam ter sido guardados imediatamente após a confecção, como se nunca tivessem sido usados. O laudo técnico anexado à caixa, datado de 1958 e assinado por uma arquivista chamada Helena Prado, descrevia a descoberta original. As peças haviam sido encontradas durante a reforma do sobrado de número 147 da Rua General Osório, em Ribeirão Preto, em dezembro de 1897. Operários que demoliam uma parede interna do segundo andar encontraram um vão de aproximadamente 40 centímetros entre duas paredes de alvenaria. O compartimento não constava na planta original do imóvel e parecia ter sido fechado propositalmente durante alguma reforma anterior. Dentro dele, os 23 vestidos estavam dispostos em pilhas organizadas por tecido, algodão, linho, seda rústica e sarja, e por tamanho. Cada peça fora envolvida em papel de jornal e amarrada com tiras de tecido cru. O detalhe que transformou o achado arquitetônico em objeto de investigação surgiu quando uma costureira da vizinhança, chamada para avaliar o estado de conservação do material, começou a examinar as barras. Em cada um dos 23 vestidos, costurado pelo avesso do tecido, na parte interna da barra, havia um nome completo. Alguns nomes vinham acompanhados de datas. Outros exibiam uma única palavra: partiu, negou, silenciou ou ficou. O ponto era minúsculo, quase invisível, realizado com linha da mesma cor do tecido. As palavras estavam escondidas numa parte da peça que jamais seria vista por quem a usasse. A costureira que fez esse trabalho não queria que as palavras fossem encontradas casualmente, mas também tomou o cuidado de garantir que estivessem lá. O sobrado onde os vestidos foram encontrados pertencera entre 1891 e 1901 a uma portuguesa chamada Filomena de Almeida. Ela nascera em 1853, na freguesia de São Martinho de Bolgado, Concelho da Trofa, distrito do Porto, e chegara sozinha ao Porto de Santos em 11 de fevereiro de 1889, aos 36 anos. No registro de desembarque, declarou-se costureira, viúva e alfabetizada. A cidade de Ribeirão Preto, para onde se dirigiu imediatamente, vivia naquele momento o auge da expansão cafeeira. A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro havia chegado 6 anos antes, e a população crescia rapidamente com a chegada de imigrantes italianos, espanhóis, portugueses e libaneses. As famílias de fazendeiros construíam sobrados no centro e palacetes nos arredores, enquanto a mão de obra imigrante se alojava em cortiços, pensões e casas geminadas. Filomena alugou o sobrado da Rua General Osório em abril de 1889 e abriu uma oficina de costura no andar térreo. Nos registros da prefeitura, o estabelecimento aparece como Ateliê de Modas e Enxovais, Filomena de Almeida. O anúncio publicado no jornal A Cidade, em 23 de maio de 1889, descrevia os serviços. Reproduzem-se modelos franceses a partir de gravuras. Aceitam-se encomendas de enxovais completos,
roupas de cerimônia, luto e uniformes. Garante-se discrição absoluta. A clientela inicial era composta por professoras, viúvas, trabalhadoras de pensões e esposas de pequenos comerciantes. Em menos de 2 anos, porém, o nome de Filomena já circulava entre as famílias mais influentes de Ribeirão Preto. Ela era contratada para confeccionar vestidos de casamento, roupas de batizado, trajes de luto e uniformes para empregadas domésticas das grandes casas. Os recibos encontrados nos arquivos municipais mostram que, entre 1891 e 1900, a costureira atendeu a representantes de pelo menos 12 famílias proprietárias de fazendas de café na região, incluindo sobrenomes como Junqueira, Silva Prado, Sales, Meireles e Guimarães. Filomena mantinha um caderno de medidas com anotações detalhadas sobre cada cliente: altura, circunferência de busto, cintura e quadris, comprimento de braços e pernas, cor da pele, idade aproximada e preferências de tecido. O caderno, localizado por Helena Prado em 1956, entre os documentos da oficina, não continha nomes. Cada cliente era identificada por um número. A caligrafia era miúda, precisa e inclinada para a esquerda, um traço comum entre canhotos que aprenderam a escrever com pena, forçando a mão para não borrar a tinta. Os vizinhos descreviam Filomena como uma mulher reservada, de estatura mediana, cabelos castanhos presos em coque baixo e vestidos sempre escuros. Falava pouco, educadamente, e jamais recebia visitas no sobrado. Uma antiga moradora da rua General Osório, entrevistada em 1932 por um jornalista do Diário da Manhã para uma reportagem sobre o passado da cidade, recordava-se dela. Não ria, não ia à igreja, não participava de quermesses nem de novenas. Diziam que era viúva de um alfaiate do Porto, mas nunca mostrou fotografia nem falou do marido. As moças gostavam dela porque copiava os figurinos de Paris sem errar uma prega. Mas ninguém sabia de onde vinham os panos que ela usava nos vestidos escuros. Eram panos bons demais para o preço que cobrava. Em setembro de 1901, sem qualquer aviso prévio, Filomena fechou a oficina. As venezianas do andar térreo permaneceram cerradas por 3 semanas. O inquilino do sobrado vizinho notou que a luz do segundo andar não se acendia à noite e comunicou o fato ao proprietário do imóvel, um comerciante de secos e molhados chamado Anselmo Ferreira. Quando Anselmo entrou no sobrado, encontrou o andar térreo vazio, com exceção de uma mesa de corte, 2 cadeiras e retalhos de tecido. No andar superior, o quarto de Filomena estava em ordem, com a cama feita e os pertences pessoais reduzidos ao mínimo. Uma escova de cabelo, um rosário de madeira, uma tesoura de costura sobre a penteadeira e um baú vazio. A única coisa que faltava era a própria Filomena. Anselmo registrou queixa na delegacia, mas o delegado responsável, capitão Virgílio Tavares, arquivou o caso em menos de 1 mês, classificando-o como abandono voluntário de domicílio. Nos anos seguintes, espalhou-se a versão de que a costureira havia retornado a Portugal para cuidar de parentes doentes. A história era plausível o suficiente para nunca ter sido questionada. O sobrado passou por 3 proprietários diferentes entre 1902 e 1940, e o espaço entre as paredes, onde os vestidos estavam escondidos, permaneceu intocado até a reforma de 1897. A descoberta dos 23 vestidos, no entanto, permaneceu ignorada pelo grande público por mais de 60 anos. As peças foram recolhidas pela prefeitura, catalogadas superficialmente e depositadas no porão do antigo edifício da Câmara Municipal. Durante 4 décadas, os vestidos atravessaram mudanças de sede administrativa, enchentes,
incêndios parciais e o descaso burocrático que sepultou boa parte dos documentos históricos de Ribeirão Preto. Em 1952, quando a administração municipal decidiu transferir o acervo documental para a Universidade de São Paulo, os vestidos foram enviados dentro de uma caixa lacrada, acompanhados por um inventário sumário que mencionava apenas 23 peças de vestuário feminino final do século XIX, origem desconhecida. A caixa permaneceu fechada por mais 6 anos, até que uma reorganização do arquivo, em 1958, a levou à mesa de Helena Prado. Helena Prado tinha 46 anos quando abriu a caixa. Formada em História pela Universidade de São Paulo, em 1935, trabalhara como professora no interior de Minas Gerais antes de ingressar no serviço público como arquivista. Era conhecida entre os colegas por 2 características: uma paciência meticulosa com documentos fragmentados e uma tendência a se envolver emocionalmente com os casos que organizava. Quando retirou o primeiro vestido da caixa e o estendeu sobre a mesa de trabalho, notou imediatamente 3 coisas. O estado de conservação era excepcional para tecidos com mais de 60 anos. As folhas de jornal que envolviam cada peça estavam organizadas cronologicamente, e todas as peças pareciam ter sido confeccionadas pela mesma mão, com um tipo de costura à máquina que alternava pontos longos e curtos numa cadência específica, quase uma assinatura. A descoberta dos nomes bordados nas barras ocorreu algumas horas depois, quando Helena separou um dos vestidos para exame mais detalhado. Ao virar a barra pelo avesso, encontrou, costurado em ponto minúsculo com linha marrom sobre tecido marrom, a inscrição: Isaura de Souza Campos, 14 de março de 1894. Partiu. Nos dias seguintes, examinou cada uma das 23 peças. Todas continham inscrições semelhantes. Os nomes variavam: Eulália Miranda, Benedita Rosa de Oliveira, Conceição Aparecida Mendes, Floripes Albuquerque, Rita de Cássia Nogueira, entre outras. As datas iam de abril de 1891 a setembro de 1901. 5 vestidos continham a palavra negou. 8 registravam partiu. 4 exibiam ficou. 3 mostravam silenciou. 2 tinham apenas nomes e datas, sem palavra alguma. E o último da sequência, trazia o nome Filomena de Almeida, a data 17 de setembro de 1901, e a palavra aceitou. Helena iniciou a investigação pelos nomes. O primeiro passo foi cruzar as identidades bordadas com os registros disponíveis sobre Ribeirão Preto no final do século XIX. Ela utilizou os livros de impostos municipais, os anúncios de jornais locais, os registros de hospedarias e pensões e as atas da Câmara Municipal. O trabalho era lento e frequentemente infrutífero, porque muitos documentos do período haviam sido perdidos em reformas administrativas, enchentes do córrego Retiro Saudoso e no incêndio do antigo Fórum em 1912. Mesmo assim, em menos de 4 meses, Helena conseguiu localizar referências a 17 das 22 mulheres listadas nos vestidos. Todas haviam vivido em Ribeirão Preto entre 1891 e 1900. Eram professoras primárias, costureiras, lavadeiras, atendentes de pensões, viúvas de pequenos comerciantes e, em 2 casos, filhas de sitiantes da zona rural. Nenhuma pertencia às famílias influentes da cidade, nenhuma possuía propriedades registradas em seu nome, e o detalhe que mais perturbou Helena, a maioria desaparecia dos registros documentais pouco depois da data bordada em seu respectivo vestido. Isaura de Souza Campos, por exemplo, constava como professora da escola mista do bairro dos Campos Elíseos até março de 1894. Nos meses seguintes, seu nome desapareceu da folha de pagamento da prefeitura.
Uma nota no jornal A Cidade, de maio do mesmo ano, mencionava que a professora Isaura ausentou-se desta urbe para tratar de saúde em localidade não declarada. Não havia registro de retorno. Benedita Rosa de Oliveira, com data de fevereiro de 1895, e a palavra silenciou. Aparecia nos livros de uma pensão da rua Amador Bueno como hóspede durante 8 meses. O registro terminava abruptamente em março de 1895, sem indicação de destino. O proprietário da pensão, um italiano chamado Enrico Bonfante, havia falecido em 1930 e seus registros foram queimados pelo filho durante uma reforma. Eulália Miranda, cujo vestido exibia a palavra negou, constava como doméstica na casa de um comerciante de café até abril de 1896, quando seu empregador registrou uma queixa por abandono de serviço e furto de peças de roupa. O processo foi arquivado por falta de testemunhas. O comerciante, porém, mencionava no depoimento que a moça andava nervosa e dizia que queriam trancá-la num lugar de onde ninguém saía. Esse depoimento levou Helena ao primeiro indício de que as mulheres desaparecidas não haviam simplesmente viajado ou se mudado. Alguma coisa em Ribeirão Preto as apagava dos registros. E todas, em algum momento, haviam passado pela oficina de Filomena de Almeida. A conexão entre a costureira e os desaparecimentos ainda era tênue, baseada apenas na coincidência entre as datas bordadas e o sumiço documental das mulheres. Mas o terceiro mês de investigação trouxe um elemento novo e perturbador. Ao examinar recibos de pagamento encontrados entre os papéis da antiga oficina de Filomena, preservados por um antiquário da rua Visconde de Inhaúma, Helena encontrou um lote de faturas endereçadas a uma instituição chamada Sociedade de Amparo Feminino Santa Augusta. Eram pagamentos por confecção de uniformes, vestidos de algodão escuro e enxovais para internas. As faturas cobriam o período de março de 1892 a agosto de 1901. Nelas, Filomena anotava meticulosamente os valores recebidos e, ao lado, o número de identificação de cada peça confeccionada. Esses números coincidiam com o sistema de identificação do caderno de medidas encontrado por Helena. A Sociedade de Amparo Feminino Santa Augusta havia sido fundada em 1890 por um grupo de fazendeiros e comerciantes de Ribeirão Preto. Seu estatuto, registrado em cartório, declarava que a instituição oferecia hospedagem temporária, sustento e instrução moral a mulheres adultas desprovidas de família, renda ou ocupação lícita. O prédio da sociedade ficava num terreno afastado, na estrada que ligava Ribeirão Preto a Sertãozinho, cercado por um muro alto de tijolos e com um portão de ferro mantido permanentemente trancado. Em correspondências oficiais, o local era descrito como Casa de Retiro ou Recolhimento. Nos relatórios anuais enviados à prefeitura, a sociedade declarava atender entre 15 e 30 mulheres por ano, a maioria encaminhadas por familiares interessados em sua regeneração moral. As internas recebiam alimentação, assistência religiosa prestada por um padre designado pela Diocese de São Paulo e treinamento em prendas domésticas. A instituição não recebia recursos públicos, sendo mantida exclusivamente por contribuições de seus sócios fundadores. Helena solicitou acesso aos arquivos da Santa Augusta, mas descobriu que a sociedade havia sido dissolvida em 1918 e seus documentos transferidos para a Cúria Diocesana de Ribeirão Preto. Na Cúria, foi informada de que os arquivos da sociedade haviam sido reorganizados em 1935 e que muitos documentos sem valor histórico haviam sido descartados. Os livros remanescentes, que Helena conseguiu consultar após meses de solicitações, estavam visivelmente incompletos.
Faltavam páginas inteiras arrancadas com faca ou tesoura. Os registros de entrada de internas eram minuciosos. Nome completo, idade, motivo do recolhimento, nome do responsável pelo encaminhamento. Já os registros de saída eram escassos e vagos. A maioria das anotações se limitava a transferida, liberada aos cuidados de familiares ou retirada pelo responsável. Em 49 casos, não havia qualquer indicação de saída. A sobreposição entre os nomes das internas da Santa Augusta e os nomes bordados nos vestidos começou a surgir lentamente. Helena trabalhou durante semanas comparando os registros fragmentados da sociedade com os livros de impostos, os jornais e os arquivos de hospedarias. A primeira confirmação veio com Eulália Miranda. Ela havia sido internada na Santa Augusta em dezembro de 1895, por solicitação de um tio que administrava a herança deixada por seu pai. O registro de entrada descrevia a moça como portadora de nervosismo excessivo e ideias contrárias à moral familiar. A saída não constava, mas o vestido com seu nome, bordado pela costureira, trazia a palavra negou. A segunda confirmação foi Benedita Rosa de Oliveira, internada em junho de 1894 por conduta desregrada. Seu vestido, aquele ornado com a palavra silenciou, fora confeccionado em fevereiro de 1895, 8 meses depois da internação. A terceira foi Isaura de Souza Campos. Ela não aparecia nos registros da Santa Augusta como interna, mas seu nome constava numa lista de remetentes de donativos da sociedade, ao lado de uma anotação quase ilegível: preceptora voluntária não remunerada. O vestido de Isaura datava de março de 1894 e trazia a palavra partiu. Em setembro do mesmo ano, uma mulher com suas características físicas, mas usando o nome de Maria Clara Nunes, registrou-se numa pensão de Campinas, declarando-se costureira viúva. Os documentos da pensão, microfilmados pelo Arquivo Municipal de Campinas, mostravam que a mulher permanecera no local por 3 anos, pagando sempre em dinheiro e evitando contato com os demais hóspedes. Helena compreendeu, aos poucos, que a Sociedade de Amparo Feminino Santa Augusta não era um abrigo, era um lugar de confinamento. As mulheres levadas para lá não eram acolhidas por caridade, eram removidas da vida social por terem se tornado inconvenientes. Algumas haviam se desentendido com maridos violentos que preferiam trancá-las a enfrentar a humilhação pública de uma separação formal. Outras eram filhas ou sobrinhas de homens interessados em controlar heranças, propriedades ou pensões. Algumas apresentavam comportamentos que a sociedade da época classificava como histeria, melancolia ou nervosismo, diagnósticos vagos que justificavam seu isolamento. Havia ainda as que eram simplesmente empregadas, lavadeiras ou professoras que haviam se envolvido em disputas com patrões ou autoridades locais. O padrão era sempre o mesmo. Um homem, marido, pai, tio, patrão, tutor, assinavam um documento solicitando a internação. A Santa Augusta aceitava a mulher mediante pagamento de uma contribuição mensal. A mulher permanecia confinada no prédio da estrada de Sertãozinho, sem contato com o exterior, enquanto seus familiares negociavam sua rendição. A assinatura de procurações, a renúncia a bens, a transferência de propriedades, a concordância com casamentos arranjados, a aceitação do exílio em outra cidade. Quando a mulher cedia, era liberada. Mas a liberdade vinha com condições: documentos novos ou alterados, dinheiro suficiente para viajar e a proibição explícita de retornar a Ribeirão Preto. Se resistia, permanecia confinada. Não há registros do que acontecia com aquelas que resistiam por tempo demais.
O papel de Filomena de Almeida nesse mecanismo foi ficando mais claro à medida que Helena avançava na leitura das faturas e dos cadernos de medidas. A costureira confeccionava as roupas usadas pelas internas durante o confinamento e, principalmente, as roupas usadas na partida. Quando uma mulher cedia, recebia de Filomena um vestido novo, documentos com um nome alterado e passagem para outra cidade. Durante meses, Helena acreditou que a costureira fosse cúmplice voluntária do esquema. As faturas mostravam que ela recebia pagamentos regulares e os recibos sugeriam que a oficina prosperava com as encomendas da Santa Augusta. Mas havia uma incoerência nos números. As faturas eram sempre inferiores ao valor de mercado dos tecidos utilizados. Filomena usava panos de qualidade, seda rústica, linho irlandês, algodão egípcio e cobrava da instituição valores que mal cobriam o custo do material, como se o trabalho de costura fosse gratuito. Além disso, a costureira mantinha um registro paralelo, oculto. No caderno de medidas, ao lado dos números de identificação das internas, havia pequenas anotações em código. Helena levou semanas para decifrá-lo. O código era simples, mas eficaz. Cada número correspondia a uma letra do alfabeto português, com deslocamento de 3 posições. As anotações decifradas revelavam o nome verdadeiro de cada interna, a data da internação, o nome do responsável e o desfecho negociado. Eram informações que Filomena não deveria possuir. Eram informações que, se descobertas, poderiam incriminar os diretores da Santa Augusta. Filomena havia montado um arquivo secreto dentro do próprio arquivo. A descoberta seguinte foi a lista de medidas corporais sem nomes que Helena encontrara entre os papéis da oficina. Ao comparar as medidas com as inscrições escondidas nas barras dos vestidos, Helena percebeu que as peças confeccionadas para a Santa Augusta não correspondiam às medidas das internas registradas. Eram peças feitas sob medida para mulheres específicas, identificadas por números, cujas medidas corporais não batiam com as das internas oficiais. Ao cruzar os dados com o caderno decifrado, Helena concluiu que parte dos vestidos havia sido feita para mulheres reais, que nunca foram registradas oficialmente como internas. Eram mulheres que entraram na Santa Augusta e desapareceram sem deixar vestígios nos documentos da instituição. Os vestidos de Filomena eram a única prova de que haviam existido. A costureira, ao bordar seus nomes e desfechos pelo avesso das barras, estava criando um registro clandestino, como se soubesse que, mais cedo ou mais tarde, alguém abriria aqueles vestidos e encontraria a verdade. O último vestido era o de Filomena de Almeida, cinza, de sarja simples, com gola alta e mangas compridas. Dentro da barra, o nome Filomena de Almeida, a data 17 de setembro de 1901 e a palavra aceitou. A descoberta desse vestido reorientou toda a investigação de Helena. Se Filomena havia feito um vestido para si mesma e bordado seu próprio nome, com a palavra aceitou, algo havia acontecido que a transformara de colaboradora em vítima. Helena retornou aos documentos da prefeitura e encontrou uma escritura de transferência de bens datada de 19 de setembro de 1901, 2 dias depois da data bordada. O documento transferia à oficina de costura o estoque de tecidos e todos os bens de Filomena de Almeida para Carlos Augusto Meireles, um dos diretores da Sociedade de Amparo Feminino Santa Augusta. A assinatura de Filomena constava no documento, reconhecida em cartório, mas um relatório bancário do Banco de Crédito Real de São Paulo, localizado por Helena entre documentos da Junta Comercial, mostrava que Filomena nunca recebeu o pagamento combinado. A conta da costureira naquela agência havia sido encerrada em 30 de setembro de 1901, com saldo zero. A resposta definitiva surgiu em 1962,
4 anos depois que Helena começou a investigação. Durante uma viagem a Santos para consultar documentos da alfândega, ela examinou os arquivos de uma pensão da Rua do Comércio, especializada em hospedar imigrantes recém-chegados. No meio dos registros de hóspedes, encontrou uma carta datada de 14 de março de 1914, endereçada à proprietária da pensão, uma italiana, chamada Carlota Bianchi. A carta estava assinada por Rosa Medeiros, mas a letra era inconfundível, miúda, precisa, inclinada para a esquerda. Helena reconheceu imediatamente a caligrafia dos cadernos de Filomena. A carta dizia, em português fluente, mas com leves marcas de sintaxe portuguesa: Prezada Dona Carlota, escrevo para agradecer os anos de silêncio que a senhora manteve a meu respeito e para lhe pedir que guarde esta carta entre as suas coisas. Não me pergunte onde estou, porque eu mesma já não sei se o nome que uso é o meu. Durante 12 anos, costurei vestidos para mulheres que deixavam Ribeirão Preto sem poder levar seus nomes. Eu bordava os nomes do lado de dentro, onde ninguém via, porque a única coisa que aquelas mulheres possuíam era a verdade de quem tinham sido. Quando os homens da Santa Augusta descobriram que eu copiava os registros, me deram 2 opções. Eu não lutei. Aceitei a condição que sempre costurei para as outras. Perdi meu nome, minha casa e minha cidade. Mas antes de sair, escondi 23 vestidos entre as paredes do sobrado. Não pude esconder todos. Havia mais de 40, mas o tempo era pouco e as paredes estreitas. Talvez um dia alguém os encontre. Se isso acontecer, diga que aqueles nomes são a única certidão de existência daquelas mulheres. E o meu nome também está lá, porque eu também existi. Helena passou os últimos anos de sua carreira tentando localizar os vestidos restantes. Os registros da Santa Augusta indicavam 49 internas sem comprovante de saída, mas apenas 23 vestidos haviam sido encontrados. O compartimento entre as paredes do sobrado da Rua General Osório tinha espaço para pelo menos o dobro de peças. Alguém, provavelmente a própria Filomena, nas horas que antecederam sua partida, havia escondido os vestidos ali, mas não teve tempo ou oportunidade de esconder todos. Na carta a Carlota Bianchi, Filomena mencionava mais de 40 vestidos. O que aconteceu com os outros? Helena formulou 2 hipóteses. A primeira era que os vestidos restantes haviam sido retirados do compartimento por alguém ligado à Santa Augusta, talvez durante a demolição parcial do sobrado em 1912, quando o prédio passou por uma reforma para abrigar um armazém de secos e molhados. A segunda hipótese, mais perturbadora, era que Filomena havia escondido outros vestidos em outros lugares. Seus cadernos mencionavam encomendas para mulheres que não estavam nos registros da Santa Augusta. Mulheres que poderiam ter sido internadas em instituições semelhantes em outras cidades ou que haviam desaparecido de outras formas. As palavras bordadas sugeriam uma classificação que ia além da simples partida. Negou, partiu, ficou, silenciou. Cada termo indicava um desfecho diferente. As mulheres que negaram eram as que resistiram até o fim, recusando-se a assinar os documentos que as apagariam. As que partiram aceitaram o exílio e foram enviadas a outras cidades com nomes falsos. As que ficaram permaneceram confinadas na Santa Augusta, talvez por anos, até que suas famílias desistissem de pagar por sua manutenção. E as que silenciaram, essas eram as que simplesmente desapareceram dos registros, sem vestígios, sem cartas, sem vestidos. Os 3 vestidos com a palavra silenciou eram os mais gastos, como se tivessem sido manuseados muitas vezes antes de guardados. Como se Filomena tivesse hesitado mais antes de escondê-los. Em 1965, 2 anos depois que a caixa com os vestidos foi localizada no arquivo da Universidade de São Paulo, Helena Prado aposentou-se. Solicitou permissão para continuar acessando os arquivos,
mas seu pedido foi indeferido por questões administrativas. Nos anos seguintes, manteve correspondência com pesquisadores de 3 universidades, compartilhando suas descobertas e insistindo na necessidade de localizar os vestidos desaparecidos. Em 1968, um professor de História da Universidade Estadual de Campinas encontrou, nos arquivos da Santa Casa de Misericórdia de Campinas, um registro de internação datado de 1923. A paciente, uma mulher de aproximadamente 70 anos, havia sido internada com pneumonia e desnutrição. Não possuía documentos e declarava chamar-se Rosa Medeiros, costureira aposentada. No campo naturalidade, o registro indicava Portugal. No campo parentes, estava escrito nenhum. A mulher faleceu 4 dias depois da internação, sem recuperar a consciência. Seus pertences, uma escova de cabelo, um rosário de madeira e uma tesoura de costura, foram doados a uma instituição de caridade local. O corpo foi enterrado no Cemitério da Saudade, em Campinas, numa sepultura sem identificação. O registro de óbito trazia o nome Rosa Medeiros, mas a idade, a profissão e os pertences coincidiam exatamente com o que se sabia sobre Filomena de Almeida. O professor enviou os documentos a Helena, que os recebeu em casa, já aposentada, em dezembro de 1968. Na margem do relatório, ela escreveu a lápis, com sua letra miúda e inclinada. Filomena aceitou o nome que lhe deram, mas antes costurou o seu verdadeiro nome dentro do último vestido. Não sei se isso foi rendição ou resistência, talvez as duas coisas. Os 23 vestidos permanecem armazenados no arquivo da universidade. Em 1971, uma pesquisadora de literatura brasileira tentou fotografá-los para um estudo sobre o trabalho feminino no século XIX, mas descobriu que as peças haviam sido transferidas para uma sala de acesso restrito. O motivo alegado era o estado de fragilidade dos tecidos. Em 1975, uma nova reforma do prédio do arquivo mudou os vestidos de sala mais uma vez. Desde então, nenhum pesquisador independente conseguiu examiná-los. As solicitações são respondidas com uma nota padrão: material em processo de restauração. Aguardar nova catalogação. A última solicitação formal, feita em 1982 por um historiador de Ribeirão Preto, recebeu como resposta que os vestidos haviam sido temporariamente realocados para o depósito central da universidade, cujo acesso é restrito a funcionários autorizados. No Arquivo Municipal de Ribeirão Preto, a pasta identificada como Sociedade de Amparo Feminino Santa Augusta, documentos diversos 1890-1918, está incompleta. Das 120 folhas originais, restam 38. As demais foram arrancadas em datas indeterminadas. As páginas que sobreviveram registram entradas, mas quase nunca saídas. Uma dessas páginas, deteriorada pela umidade, contém 49 nomes de mulheres adultas que ingressaram na instituição e jamais foram registradas como liberadas. Ao lado de cada nome, uma data de internação. Ao lado de algumas datas, uma anotação a lápis, provavelmente feita por Helena Prado durante sua investigação. Um número de 6 dígitos que corresponde ao sistema de classificação dos vestidos. Na última página do documento, uma única linha, escrita com tinta ferrogálica já quase apagada. As internas no 44 a 49 foram transferidas para a ala nova em 14 de fevereiro de 1901. Não há registro do que era a ala nova. Não há registro de saída dessas 6 mulheres. Elas estão entre as 49 internas sem paradeiro conhecido. E seus nomes não estão bordados nos 23 vestidos encontrados. O sobrado da Rua General Osório, número 147, foi demolido em 1941 para dar lugar a um prédio comercial de 3 andares.
Durante a demolição, os operários encontraram, sob o assoalho do segundo andar, uma pequena caixa de metal contendo agulhas de costura, carretéis de linha e um envelope lacrado. O envelope foi entregue ao engenheiro responsável pela obra, que o abriu na presença de 2 operários. Dentro havia uma folha de papel ao maço dobrada em 4, com uma única frase manuscrita: "Os que ficaram também têm nome." O engenheiro considerou a descoberta insignificante e jogou o envelope e o papel no entulho. Ele mencionou o episódio em um relatório de rotina, arquivado na prefeitura e esquecido até 1959, quando Helena Prado o encontrou durante suas pesquisas. A essa altura, o entulho da demolição já havia sido removido havia 18 anos, e a frase de Filomena, se é que era dela, estava perdida para sempre. A Sociedade de Amparo Feminino Santa Augusta nunca foi formalmente investigada. Seus diretores, seus financiadores e seus funcionários morreram sem responder a perguntas. Os herdeiros das famílias envolvidas ainda residem em Ribeirão Preto e arredores. Alguns ocupam cargos públicos, outros administram propriedades herdadas do período cafeeiro. Quando questionados sobre a Santa Augusta, respondem que desconhecem o assunto ou que tudo não passa de boatos de arquivista. Nenhum dos 49 nomes jamais foi procurado por parentes. As certidões de óbito dessas mulheres, quando existem, foram emitidas décadas depois de seus desaparecimentos, com base em presunção legal de falecimento. Nenhum corpo foi identificado, nenhum jazigo municipal contém seus restos. O cemitério da Consolação, em Ribeirão Preto, não possui registro de sepultamento para nenhuma delas. O cemitério do Bonfim, o mesmo. As paróquias da cidade não guardam livros de óbito com seus nomes. Elas simplesmente deixaram de existir nos documentos, como se o mundo tivesse seguido adiante e esquecido de registrar que elas haviam passado por ele. Em 1969, um ano depois de receber a notícia sobre Rosa Medeiros, Helena Prado sofreu um acidente vascular cerebral que lhe comprometeu a fala. Passou seus últimos 3 anos de vida numa casa de repouso em Batatais, assistida por uma sobrinha. Não escreveu mais, mas manteve consigo, até a morte, uma fotografia ampliada de um dos vestidos de Filomena, um vestido azul marinho, com botões de madrepérola e barra virada pelo avesso, onde se lia Conceição Aparecida Mendes, 28 de agosto de 1897, ficou. A sobrinha relatou, anos depois, que Helena costumava passar os dedos sobre a fotografia como se lesse braille, murmurando palavras incompreensíveis. Morreu em 3 de abril de 1972, aos 60 anos. Seu arquivo pessoal, com todas as anotações, cadernos, fotografias e transcrições relativas ao caso, foi doado à Biblioteca Municipal de Batatais. Em 1977, a biblioteca sofreu um princípio de incêndio que destruiu parte do acervo. O arquivo de Helena Prado estava entre os documentos danificados. O que restou? Algumas páginas soltas, uma pasta com correspondências e a fotografia do vestido azul marinho foi transferido para o porão da prefeitura, onde permanece até hoje, numa caixa sem etiqueta, entre mapas antigos e processos fiscais esquecidos. O nome Filomena, do grego philos e mene, significa aquela que ama permanecer, ou aquela que é amada e permanece. É também o nome de uma santa cristã do século IV, padroeira das costureiras e tecelãs, conhecida por ter transformado fios comuns em tecidos preciosos. A Filomena de Ribeirão Preto não permaneceu. Foi obrigada a partir, mas deixou os fios. 23 vestidos com nomes escondidos nas barras, à espera de alguém que os lesse. A palavra costurar, do latim consuere, partilha a raiz com costume, consuetude, aquilo que se faz habitualmente,
que se repete até tornar-se tradição. Filomena transformou o gesto repetitivo de unir tecidos em um ato de memória. Cada ponto era uma letra, cada barra uma página. O que ela fez não foi apenas costurar, foi escrever com linha. E escrever, para Filomena, era um ato de silêncio, porque as palavras estavam escondidas, e o silêncio era a única forma de verdade que o mundo lhe permitia. A cidade de Ribeirão Preto cresceu sobre esses silêncios. O café enriqueceu famílias e construiu palacetes, teatros, estações ferroviárias e hospitais. As ruas do centro ganharam nomes de fazendeiros e políticos. As praças homenageiam os fundadores. Os arquivos preservam as atas da Câmara, os contratos de compra e venda de terras, os registros de exportação. Mas não preservam Isaura de Souza Campos, que ensinou crianças num bairro operário e foi enviada para longe com um nome falso. Não preservam Benedita Rosa de Oliveira, que 8 meses depois de internada já não constava em lugar nenhum. Não preservam Eulália Miranda, que negou-se a assinar e cujo destino ninguém registrou. Não preservam Conceição Aparecida Mendes, que ficou. A história oficial das cidades é uma história de presenças. As ausências não aparecem nos monumentos, mas há arquivos paralelos, clandestinos, que correm por baixo da superfície como veios de água sob o asfalto. Filomena foi uma arquivista desse tipo. Seu método era a costura, seu catálogo, um conjunto de vestidos. Seu leitor, alguém que décadas depois viraria uma barra pelo avesso e encontraria um nome. O que Filomena sentiu ao costurar seu próprio nome no último vestido? Nenhum documento responde. A palavra que ela bordou foi aceitou. Aceitou a transferência da oficina. Aceitou a perda do nome. Aceitou o exílio. Mas aceitar no vocabulário das mulheres da Santa Augusta não era render-se, era sobreviver. As que partiram aceitaram ir embora, mas levaram consigo a verdade bordada em seus vestidos. As que negaram aceitaram as consequências da recusa, mas não se apagaram. As que ficaram aceitaram o confinamento, mas foram registradas. As que silenciaram talvez não tenham tido escolha. E Filomena registrou-as mesmo assim, contra o silêncio, contra o apagamento, contra o esquecimento. Seu próprio aceitou era a última palavra de uma lista que ela sabia incompleta. O compartimento entre as paredes do sobrado tinha espaço para mais. Os vestidos que faltam, se é que existem, estão em algum lugar. Talvez em outro vão de parede. Talvez no fundo de um baú. Talvez tenham sido queimados no incêndio do Fórum, ou destruídos na reforma da Cúria, ou simplesmente perdidos nas mudanças de prédio e nas reorganizações de arquivo. Ou talvez estejam guardados em alguma sala de acesso restrito, à espera de que alguém os encontre e vire as barras pelo avesso. A carta de Filomena a Carlota Bianchi termina com uma frase que Helena Prado copiou em seu caderno e sublinhou 3 vezes. Talvez um dia alguém encontre os vestidos. Se isso acontecer, diga que aqueles nomes são a única certidão de existência daquelas mulheres. E o meu nome também está lá, porque eu também existi. A palavra existir vem do latim existere, que significa surgir, aparecer, colocar-se para fora. Filomena não surgiu, foi apagada. Mas os vestidos que ela costurou, com seus nomes escondidos e suas palavras bordadas em silêncio, são um ato de existência. Existem, estão lá. Ocupam espaço no mundo físico, guardados em caixas, transferidos de sala em sala, catalogados e recatalogados. Enquanto existirem, as mulheres cujos nomes estão bordados em suas barras também existem. Mesmo que seus corpos tenham desaparecido, mesmo que seus registros tenham sido arrancados, mesmo que ninguém as procure mais. A costura de Filomena é o último fio que as prende à realidade.
Enquanto houver um vestido com um nome escondido na barra, Isaura, Benedita, Eulália, Conceição e as outras existirão. Não nos arquivos oficiais, não nos livros de história, não na memória da cidade, mas na dobra de um tecido, no ponto miúdo de uma agulha, na linha que une um nome a uma palavra. Partiu, negou, ficou, silenciou, aceitou. Palavras que são veredictos, mas também são registros. Palavras que contam o que aconteceu a mulheres que a cidade decidiu esquecer. Palavras que Filomena escondeu para que alguém um dia as encontrasse, e lesse, e soubesse, e contasse.